Fala galera, a professora Tabita aqui para começar mais uma aula de biologia e a gente está na sequência. Qual é a sequência de hoje? Aula 34. Vamos lá para conhecer nosso material. Eu tenho certeza que você vai curtir muito a aula de hoje, mas deixa a prof colocar aqui o slide certo, né? Pronto. Aula 34.1. E a gente vai falar sobre gametogênese. Exatamente. Você sabe o que é gametogênese? O próprio nome já está te dando uma super dica, né? Gênese é a origem, tá? Tá falando de gametas. Então, nós vamos falar especificamente da formação, da origem dos gametas, tá bom? E aí, como nós sabemos que nós temos dois tipos de gametas, gameta masculino e gameta feminino, a gente vai falar de espermatogênese e de ovogênese. Tá interessado? Curtiu isso aí? Então vamos que vamos, mas agora a gente vai ver a nossa habilidade de hoje. Joga lá na tela. A habilidade de hoje é compreender, tá? Os processos de reprodução. Na aula anterior, nós vimos que existem vários tipos de reprodução e elas são classificadas entre assexuadas e sexuadas, não é isso? Na assexuada não tem gametas, na sexuada tem gametas e é justamente dela que nós vamos estar trabalhando aqui para a formação desses gametas, por isso gametogênese. Então a gente vai estar associando essa reprodução ao desenvolvimento desse novo ser, ou seja, o desenvolvimento embrionário. Tudo bem? Então, olha lá, a gente já começa abrindo aí, mostrando do que nós vamos falar. Então, aqui nessa imagem, a gente tem o quê? O espermatozoide e temos o ovócito secundário. Pegou, né? Lembra que a gente falou que a gente ia focar um pouquinho mais nisso? Então, quando a gente fala de espermatozoide, gameta masculino, milhões, vários deles saindo, sendo lançados no processo de ejaculação, que a gente vai ver exatamente de onde esses danadinhos saem lá do aparelho genital masculino. E a gente tem o ovócito, que a gente chama de óvulo, tá bom? Mas a forma correta é ovócito secundário e a gente vai ver a origem dele hoje. Tudo bem? A gente vai conhecer esses danadinhos mais um pouquinho e saber que são deles. Um dia nós fomos assim, hoje nós somos assim, certo? Um dia nós estávamos ali só na pretensão de sermos um novo ser, guardadinhos dentro dos aparelhos reprodutores do papai e da mamãe, até que eles se encontraram e formaram você e eu. Vamos lá então para essa aula? Olha lá, gametogênese, a gente vai falar um pouco desse conceito e anota aí, por favor. Gametogênese é o processo pelo qual os gametas são produzidos, tá bom? Cadê a minha canetinha? Aqui, ó. Vou pegar o azul que já tá de vermelho, né? Tudo bem? Onde os gametas são produzidos. Nos organismos dotados de reprodução, claro, né? Sexuada. Na assexuada não existe formação de gametas, tudo bem? Nos animais, a gametogênese acontece aonde? Nas gônadas. Nós falamos também das gônadas na aula anterior. O que são essas gônadas, professora? São onde vão ser gerados esses espermatozoides, ou seja, esses gametas, tá bom? Então, nós temos na mulher, nós temos os ovários e no homem nós temos os testículos, certo? São as gônadas. Órgãos que também produzem os hormônios. Além dos gametas, há também a produção dos hormônios. E nós sabemos hormônios sexuais, viu? A gente lembra, que quando a gente estava falando lá dos lipídios, dos esteroides, lembra? Que eles produzem o colesterol, produzem também os hormônios sexuais. Então, tá aqui participando, envolvido nesse processo. Os hormônios sexuais masculino e feminino, eles são diferentes. Mas eu quero que você preste atenção aqui na prof. Olha aqui pra mim, tá? A gente produz
gametas masculinos em uma maior proporção e gametas femininos uma maior proporção. Isso dependendo do sexo, tá bom? Então, o homem vai produzir testosterona e a mulher ela vai produzir 2 hormônios diferentes. Tem a progesterona, tem o estradiol ou estrogênio, tá bom? Então, eles que vão dar esse estrogênio é que vai identificar e modificar o menino da menina na sua fase de desenvolvimento, né? Onde nos meninos você vai ele vai começar a ter um crescimento mais acelerado no início do que a menina. Parece que a menina não cresce nunca, a menina tá vendo o menino crescer e quer crescer e não consegue, mas eles têm um crescimento mais, né, rápido no início, depois eles param. Aí as meninas, né? Daqui a pouco fica aquelas meninonas, aqueles meninos menores, tá? Mas isso faz parte do desenvolvimento. As meninas vão ficando mais acenturadas, vão nascendo e desenvolvendo os seios, os meninos vão engrossando a voz, o surgimento dos pelos, tanto no menino quanto na menina, na região genital, nas axilas e no corpo todo vai crescendo mais, e principalmente nos homens, nas pernas, tá bom? Ou no peito, enfim. Certinho? Então, eles são os responsáveis, o estrogênio e a testosterona são os hormônios sexuais responsáveis por essa diferenciação. A progesterona ela vai iniciar o seu desenvolvimento a partir do momento da fecundação, que nós vamos acompanhando durante essa aula e a gente vai falar um pouquinho deles mais, tá bom? Vamos lá no quadro? Então, eles são responsáveis, as gônadas, ou seja, os ovários e os testículos, são responsáveis pela produção tanto dos hormônios quanto dos gametas, tá bom? Que determinam as características que diferenciam os machos e as fêmeas. Vamos seguindo. A meiose, meiose, tá, então vamos lá. Meiose, olha aqui pra mim. Meiose é um tipo de divisão celular, tá? Temos mitose e temos meiose. A mitose, desde que você começa o seu desenvolvimento, você está passando por processos de mitose. Mitose. São divisões celulares onde você vai ter o aumento dessas células, tá bom? Para que ajude também o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Certinho? A meiose, ela está relacionada com o processo reprodutivo. A mulher vai iniciar antes, ainda dentro do útero, tá? Na formação do bebezinho de sexo feminino, a mãe que está gerando esse bebê de sexo feminino, a meiose já está acontecendo nela porque a gametogênese, ou seja, a ovogênese da menina começa no útero e os meninos começam depois, já de nascido, no período da puberdade, a gente vai ver isso. Acalma teu coração. Tudo certo por aí? Então, a meiose, tá? Ela está relacionada com o processo de reprodução, para a formação de quem? Dos gametas. Por que, professora? Ela está especificamente relacionada à reprodução. Porque ela vai permitir a formação dos gametas. Sabe como? Reduzindo a quantidade de cromossomos. Você lembra que a gente falou isso? Cada espécie de ser vivo tem um quantitativo de cromossomos. A nossa espécie humana, Homo sapiens, tem quantos? 46 cromossomos. E nas nossas células reprodutivas, elas vão ter a metade, ou seja, os 23 pares de cromossomos. Tudo bem? Então, ela é responsável por esse processo de redução e depois de multiplicação aí. Você vai ter 4 novas células sendo formadas. Tá bom? Vamos lá no quadro? Espermatogênese. A gente vai começar com a parte masculina, tá bom? Então, a espermatogênese, como o próprio nome já dá uma indicação muito fantástica para você, vai formar os espermatozoides. E esses espermatozoides são lindinhos assim, né? Não, né? Mas o formato tá tudo certo aqui, ó. Eles têm um núcleo, tem uma, a gente chama de cabeça, né? Que é a região onde a gente tem o acrossoma, que nós vamos falar. Tem essa parte aqui, que funciona como um pescocinho, né? E é nessa região aqui que nós temos umas estruturas que nós já falamos aqui durante a aula, você vai ver. Elas é que vão permitir a ativação desse flagelo ou dessa cauda locomotora. Os espermatozoides são danados.
no momento que eles estão sendo produzidos, tá? Numa das suas fases de seu desenvolvimento, eles já adquirem essa cauda, eles já começam a ter uma mobilidade. Quando eles são lançados no momento da ejaculação, eles saem disparada. O único objetivo, galera, o único objetivo desses milhões de espermatozoides é o único objetivo. Aí eu abro um parênteses aqui para você, querido aluno da mediação tecnológica. No primeiro ano, você tem muito ainda a percorrer. Você já fez um percurso muito longo. Não pare, não cesse, não deixe que nada venha ofuscar o brilho que há em você. Ó, foco nos estudos, foco, tem um objetivo. Gente, a gente com o objetivo, a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar, mesmo que a gente, às vezes, precise tomar alguns atalhos. Às vezes, não é que a gente queira, a gente precisa tomar alguns atalhos, tá? Mas o seu objetivo está lá e você sabe onde é que você precisa chegar, certo? Não dê ouvidos a nada que te atrapalhe nesse objetivo, não. Então, quando esses espermatozoides são lançados na ejaculação, no momento da ejaculação, eles e ultrapassa um, ultrapassa outro e vai aquela disputa até chegar lá na tuba uterina, onde eles vão encontrar a amada deles, né? Só que é um monte para um. E aí o que vai acontecer? Só vai vencer os obstáculos todos, tudo que ele vai precisar percorrer dentro do aparelho genital masculino, dentro do aparelho genital feminino para chegar lá. Pensa num bichinho perseverante. Aí ele chegou, penetrou na primeira camada, blinda. Pronto, aí ele fica tranquilo. Agora só eu estou reinando aqui na parada. Entendeu? Então você tem que ser assim, perseverante e chegando no seu objetivo. Vamos para a aula, professora? Oxi, bora lá. Jogando na tela. A espermatogênese ocorre nos testículos. Os testículos são o quê? Gônadas masculinas. Então, aqueles vários espermatozoides, aquelas várias células já diferenciadas, porque no início elas não são assim, elas vão se modificando, tá? São células que vão executar um papel específico e por isso elas sofrem diferenciação. Nos mamíferos, geralmente os testículos ficam fora da cavidade abdominal, em uma bolsa de pele chamada bolsa escrotal ou saco escrotal, tá? Todos os meninos conhecem muito bem. A temperatura dos testículos permanece aproximadamente 1 grau inferior. Então, se o rapaz está com uma temperatura de 36,5, os seus testículos vão estar em uma temperatura de 35, tá? Então, sempre 1 grau a menos. Nos períodos muito quentes, o que vai acontecer? E por quê, gente? Olha só aqui pra mim. Por que no aparelho genital masculino, as gônadas, ou seja, os testículos que vão produzir espermatozoides, por que eles estão externos, tá? A gente vai lembrar que esses espermatozoides são ágeis, mas eles são compostos de proteínas. Proteínas, elas são facilmente desnaturadas quando em temperaturas elevadas. Então, como eles são milhões ali sendo produzidos, quando está muito quente, o que vai acontecer com esse saco escrotal ou bolsa escrotal? Ele tende a se dilatar. E eu creio que você já deve ter observado que a pelezinha que forma o saco escrotal, ele tem movimento, né? E isso vai fazer com que haja uma aeração, né? Além do que, os homens também têm aqueles maus costumes, né? Que a gente não gosta muito, mas tem aqueles costumes que dá aquela, né? Aliviada ali para poder... É algo natural, tá? Você não pode ficar fazendo isso na frente dos outros, mas tudo bem. E aí dá uma arejada aí para poder essas células que estão em desenvolvimento ou já produzidas, no caso dos espermatozoides, estarem tranquilos e poderem executar o seu papel tranquilamente, tá bom? Tem que estar bastante ativos. Ok? Vamos para a tela? Olha lá. Então, aqui a gente tem o saco escrotal e aqui dentro o testículo, ó. Testículo, o testículo. Acima do testículo, nós temos o epidídimo, essa regiãozinha aqui. Tá aqui, ó. Tá vendo que ele é cheio de, parece vasozinhos, né? São os túbulos seminíferos, tá? E no tubo uterino, no epidídimo, que é essa região aqui, eles saem lá dos testículos, saem desse ponto aqui e vão para cá, para o epidídimo, onde eles passam pelo processo de amadurecimento.
Depois de chegarem aqui no epidídimo, eles vão somente aguardar o momento da ejaculação. Quando esse momento, o processo de excitação acontece, o rapaz já está preparado, o homem está preparado para ejacular. O que vai acontecer? Eles vão sair daqui, todos juntos, e vão nadando, né, para o canal que a gente chama canal deferente, ou ducto deferente. E aí eles vão percorrer um percurso muito longo até chegar na uretra, tá certo? E lá na uretra é que ele vai ser lançado, ejaculado. Só que o homem, quando ele ejacula, ele não só ejacula o espermatozoide. Ele vem com o esperma. O esperma vem várias substâncias do líquido prostático, da vesícula seminal, para poder nutrir, mandar fontes de energia, tá? Para que esse espermatozoide continue naquela adrenalina frenética até chegar lá dentro do aparelho genital feminino e na tuba uterina, onde vai ter o encontro do século, tá? Que é o espermatozoide chegando e fecundando esse ovócito secundário. Tá vendo como é que eles são persistentes? Tudo bem, aí na prova a professora diz, eu quero que vocês descrevam o caminho, os trajetos do espermatozoide desde lá dos testículos até na tuba uterina, hein? Legal, né? Então já vai pensando nisso, já vai vendo os percursos inteirinho. Tá bom? Vai que, né, gente? Vai que a professora pede. Olha lá, joga no quadro. Vamos continuando. As células dos testículos estão organizadas ao redor dos túbulos seminíferos, tá bom? Então preste atenção aqui num ponto importantíssimo. As células dos testículos estão organizadas ao redor dos túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos são os berçários, tá? Berçários, um monte de bebezinho que vai formar o quê? Os espermatozoides, tá bom? Então a gente tem aqui o testículo e aqui os túbulos seminíferos, ó, tá? Que vão passar pelo processo de espermatogênese para depois serem lançados aqui para o canal dos epidídimos. E ali eles vão ficar aguardando a ejaculação, tá bom? Então aqui, ó, você tem o túbulo seminífero, certo? Cada um deles. E aqui dentro as células que a gente vai mostrar para vocês agora. Olha lá. A testosterona, que é o hormônio masculino, os homens só vão ter essa produção de hormônio masculino, que eles também produzem um pouquinho de hormônio feminino, mas é uma quantidade muito mínima, o que sobressai é justamente o hormônio masculino para fazer essa diferenciação. Então, a testosterona ela é secretada pelas células intersticiais, ou também chamada de células de Leydig. Deixa eu apontar aqui para você não se perder, tá? Ó. Células de Leydig e células intersticiais são a mesma coisa. Na hora da questão lá, você pode ter uma outra palavra e você já sabe o que é. Então, células intersticiais. O que seriam essas células intersticiais, as células de Leydig? Elas ficam nessa região aqui, ó. Aqui é o túbulo seminífero, aqui é outro túbulo seminífero. Então, elas vão ficar nesse percurso aqui, intermediário, tá? Entre as células que vão estar formando os túbulos seminíferos, tudo bem? E elas são as responsáveis pela produção de quê? Do hormônio testosterona. Tudo bem? Então vamos lá. Ao redor dos túbulos seminíferos, esses aqui, deixa eu colocar a canetinha vermelha. Ao redor dos túbulos seminíferos estão as células de Sertoli, tá? Células de Sertoli são as responsáveis por nutrir e sustentar as células de linhagem germinativa. Ou seja, enquanto as de Leydig produzem o hormônio, que vai fazer a diferenciação, já vai começar a atuar ali no organismo, as células de Sertoli, que estão aqui, tá? Elas vão estar nutrindo, são responsáveis por nutrir, certo? É um tecido diferenciado que vão permitir essa nutrição e essa sustentação. Se tirar todas elas, aí acabou para as células germinativas, elas não têm como realizar o processo até o final, tá? Que é a partir daqui que elas vão começando a se diferenciar e aí vão passar lá para o epidídimo. Tudo bem? Então, nós temos dois grupos de células importantes, células de Leydig, ou intersticiais, produtoras de hormônios masculinos, e as células de Sertoli, que vão nutrir e sustentar as células germinativas.
Tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho dessa diferenciação celular para a formação de quem? Do espermatozoide. Então, olha aqui. A gente tem a célula, né? Aqui nós temos a célula germinativa, a célula que vai começar o processo de diferenciação. Uma célula normal, uma célula eucariótica. Tem núcleo, tem centríolo e tem complexo golgiense ou complexo de Golgi, tem mitocôndria. Tudo bem? Aí, o que vai acontecer? Por que essa imagem está frisando essas três estruturas? Porque é a partir delas que vão se formar e diferenciar e formar o espermatozoide. Olha só o que vai acontecer. O complexo golgiense, que ele está ali próximo do retículo endoplasmático rugoso, que vai ficar bem encostadinho do núcleo, tá? Ele vai receber diretamente as substâncias produzidas lá dentro do núcleo, aí ele vai passar para o complexo de Golgi distribui, ou então ele lança fora da célula. Mas tudo bem, a gente já viu essas funções aí. Então esse complexo de Golgi, ele vai começar a formar o que nós chamamos de acrossoma. Ele vai se dissolver todinho e vai formar o acrossoma, que é a região da cabeça, essa parte meio esbranquiçada aqui, ó, tá? Que tem dentro do espermatozoide. Então, o complexo golgiense se transforma no acrossoma. Tudo bem? Prof, beleza, entendi. Parte do citoplasma desse complexo golgiense vai, ó, parte do complexo golgiense, não, perdão. Do citoplasma mesmo que está envolvendo essa célula, o excesso vai se transformar em resíduo, tá bom? Ok, olha o que está acontecendo com as mitocôndrias que estavam aqui, ó. Elas começam a se juntar, tá vendo? E elas vão formar exatamente essa região aqui, que a gente chama de bainha mitocondrial ou pescoço intermediário, tá bom? Enfim. Então, essa bainha mitocondrial, ela vai acumular, concentrar várias mitocôndrias. E essas mitocôndrias vão estar realizando o processo de respiração celular, liberando energia para o movimento de quem? Desse flagelo. Só que o flagelo ele é produzido a partir daqui, ó, do centríolo. Eu coloquei tudo vermelhinho, né? Mas eu estou frisando aí para você na setinha. Então, os centríolos, que são aquelas pecinhas, deixa eu fazer aqui em cima, aqui no meio. Aqueles túbulozinhos de 9, né? Que estão acompanhando as células eucariontes animais. Então, eles são um parzinho e aí eles ajudam no processo de divisão celular, mas no caso da formação do espermatozoide, eles vão se concentrar para formar esse flagelo que vai dar o movimento, tá? Então, esse flagelo vai ser formado a partir dos centríolos e ativado, né, para o seu movimento a partir das mitocôndrias que se uniram e formaram a bainha mitocondrial. Tudo bem até aí? Vamos seguindo? E aí a gente tem, perdão, nós temos aí, então, a bolsa escrotal masculina, tá bom? Mostrando mais evidentemente aqui o epidídimo e aí o canal deferente, tá bom? E é aqui que a gente consegue perceber que existem separações, né? Os septos aí formando os túbulos seminíferos. Aqui na imagem a gente consegue ver, ó, as células intersticiais. São aquelas células que vão estar produzindo os hormônios ou células de Leydig, que tá lembrado disso, né? Perfeito. Aí o que está destacado aqui para você? Você lembra das células de Sertoli, né? Sustentam e nutrem as células que vão gerar os espermatozoides? Pois é. E essas células vão passar por todas essas fases aqui, ó. Vão se transformar em espermatogônias, vão se transformar em espermatócito primário, espermatócito secundário, vão se transformar em espermátide para depois chegar em espermatozoides. Quando eles estão aqui formados, aí sim que eles vão migrar lá para o epidídimo, tá bom? Então tem todas essas fases. Essas fases onde que você tem essa nomenclatura diferente, espermatogônia, espermatócito 1 e 2, espermátide e espermatozoide, você encontra isso na espermatogênese, que a gente vai conhecer essas fases. Bora? Então aqui mais uma visualização do espermatozoide com a sua cauda, sua peça intermediária ou a bainha mitocondrial, a cabeça que é formada a partir do complexo golgiense, que vai formar o acrossoma, que contém enzimas. Ah, eu já ia esquecendo isso. As enzimas contidas no acrossoma são fundamentais
fundamentais. Para quê, professora? Para que esse espermatozoide consiga ultrapassar as barreiras que vão proteger o ovócito secundário. Porque ele precisa ser protegido. Precisa entrar apenas um espermatozoide de cada vez, tá bom? A espermatogênese, ela vai se dividir em 4 fases. Agora eu quero que você anote, por favor, no seu caderno. Tá anotando? Coloca lá. Espermatogênese, 4 fases. Qual é a primeira fase, professora? Fase de proliferação ou fase de multiplicação, tá? Ela inicia-se na puberdade. Nós estamos falando da espermatogênese. Então, ela vai iniciar na puberdade. E lá entre os 11, né, em diante, você vai ter o início aí da diferenciação masculina, né, a maturidade masculina, tá bom? Começando, certo? E ocorre de modo contínuo durante toda a sua vida. Ok, então o indivíduo nasceu, tem lá os seus testículos, tem lá o seu pênis, tá tudo certo. Vai chegar uma determinada fase que o menino entra nessa puberdade, que vai identificar uma outra fase transitória entre a infância e aí você passa pela fase intermediária, que é a adolescência, para chegar na juventude, tudo bem? E aí o menino começa a ter a sua formação e ele tem aquela chamada poluição, a primeira poluição noturna, que o menino acorda todo, né? Ele já está produzindo ali o esperma e ele acorda meio melado ali, ele não está entendendo muito bem, se ele não for orientado, não vai entender muito bem o que está acontecendo, mas é isso, tá? Então, esse é o início da puberdade masculina. As células primordiais dos testículos diploides aumentam. Diploide, professora? Toda vez que você vê essa palavra, quer dizer que essa é uma célula 2N. O que é uma célula 2N? Com o número de quantidade de cromossomos da espécie, tá? Então, eu teria uma célula 2N, ou seja, uma célula humana com 46 cromossomos. Tudo bem até aí? Vamos seguindo. Então, é nessa fase que essas células primordiais dos testículos, que são diploides, vão aumentar em quantidade, por isso que a gente está falando de multiplicação, aumentam em quantidade e o processo de divisão celular que vai atuar aí é a mitose, tá? Mitose, preste bastante atenção nesses detalhes. A mitose vai iniciar o processo de formação e diferenciação que vai acontecer na espermatogênese. Então a célula está lá, a célula germinativa, diploide, começa a mitose, elas vão começar a se multiplicar formando mais 2 células, tá? Que também são diploides. Essas células são chamadas de espermatogônias. Espermatogônias, 2Ns, por processo de mitose, e essa fase é a fase de multiplicação. Ok, vamos para a segunda fase. Agora você tem as espermatogônias, e essas espermatogônias vão passar por uma fase de crescimento. Nessa fase de crescimento, há um pequeno aumento do volume, lá na outra quantidade, né? E aqui o volume do citoplasma das espermatogônias as converte em espermatócitos. Preste atenção. Você tem as células germinativas lá nos túbulos seminíferos, começa o processo de mitose e elas são 2Ns, vão permanecer 2Ns, mas elas vão de uma célula vai se transformar em 2. Ok. Elas são agora as espermatogônias. E essas espermatogônias vão passar por uma segunda fase, que é a fase de crescimento, onde você vai ter o aumento do volume. Volume de quê, professora? Do citoplasma. Elas vão ficar maiores. E aí elas vão ser convertidas de espermatogônias para espermatócitos primários. Tudo bem? E aí, nessa fase, elas ainda continuam diploides, ou seja, 2Ns, com quantidade de cromossomos que é 46. Tudo bem? Então, as células germinativas, as espermatogônias e as células chamadas de espermatócitos primários são tudo 2N, processo aí natural de mitose. Vamos seguindo. Na terceira fase, que é a fase de maturação, também é rápida nos machos e corresponde ao período de ocorrência da meiose. Então, somente na fase da maturação é que nós vamos ter o processo de divisão celular chamado meiose. A meiose, ela tem a fase 1 e a fase 2. A primeira fase é chamada de reducional
e a segunda fase chamada de equacional. Tá bom? A mitose de uma célula forma duas. Mitose. A meiose de uma forma duas reducional. Já mudou o número de cromossomos. Era 2N, passa a N. E depois equacional, vai se transformar em 4. Todas N também. Tá? Só para você lembrar aí. Tudo bem? Então, a primeira fase da meiose, que é reducional, vai acontecer já aqui no que a gente chama de fase de maturação. Depois da primeira divisão meiótica, cada espermatócito que era primário, né, vai origina 2 espermatócitos de segunda, que seriam esses aqui, tá? E esses espermatócitos de segunda já vão ter o número reduzido, assim como esse processo que está se desencadeando aqui na meiose. Tudo bem? Então, na fase de maturação, qual é a divisão celular que vai acontecer? Meiose. Vai ter uma redução do número de cromossomos aí e vai ter a formação do espermatócito secundário. O primário é 2Ns ainda e o secundário já vai ser, devido à fase da meiose, N ou com a metade do número de cromossomos. Tudo bem até aí? Como resultam da primeira divisão da meiose, já são haploides, ou seja, N. Seriam os 23 cromossomos apenas. Embora possuam cromossomos duplicados. Os cromossomos estão duplicados, mas houve uma redução quantitativa desses cromossomos, tá? Com a ocorrência da segunda divisão meiótica, os 2 espermatócitos de segunda ordem originam 4 espermátides haploides também. Então, depois que aconteceu a fase de maturação, que aconteceu a meiose, já tem todas as outras células, ou seja, o espermatócito secundário e as espermátides já vão ser haploides com metade do número de cromossomos. Certo? Vamos seguindo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para vocês entenderem rapidinho. Deixa eu ver, dá tempo. Ó, quando a gente fala assim, houve uma redução do número de cromossomos, tá? Então, você tinha é só um exemplo, 2 cromossomos aqui. Só que esses 2 cromossomos, saiu um, ficou um, ou seja, metade, tá? O que vai acontecer? A gente fala que houve a redução do cromossomos, mas eles estão duplicados. É como se eu tivesse aqui, ó, eu sozinha, blum. Eu sou um cromossomo só que eu duplico. Por que isso acontece? Porque cada espermátide vai ter que ter uma parcela das minhas informações genéticas, tá? E aí as 4 células que vão ser formadas no final da meiose precisa ter essas informações. Então, ele duplica para que cada parte do cromossomo duplicado, que é daquele cromossomo original, vai estar presente nessas células. Para que permita o processo de variabilidade, para que eles encontrem a outra metade das células reprodutivas masculinas para ir se fundir. Tudo bem? É por isso que tem a variabilidade genética. Tá certo? Vamos seguindo? Aí a quarta fase é a espermiogênese. É o processo que converte as espermátides em espermatozoides. Então você saiu de lá das células germinativas, formou as espermatogônias, formou as células chamadas de espermatócito primário, isso tudo no processo de meiose, todas 2Ns. Aí vem a segunda fase, que vai ser a meiose, entra a meiose. Na meiose você tem a formação dos espermatócitos primários para espermatócito secundário. E agora eles vão ser N. Depois desse espermatócito secundário, você vai ter a formação de quem? Das espermátides. E essas espermátides na espermiogênese, especificamente na espermiogênese, vai dar origem às células reprodutivas, né? Com a caudinha, com o acrossoma, tudo ali, que são os espermatozoides. Também 2N, não, também N, tá bom? Haploide. Perdendo quase todo o seu citoplasma. Lembra lá que ele dispersou ali há um resíduo, né, citoplasmático na formação desse espermatozoide? Tranquilo. As vesículas do complexo de Golgi fundem-se formando o acrossoma localizado na extremidade anterior dos espermatozoides, ou seja, naquela cabecinha, tá? Esse acrossoma contém enzimas que perfuram as membranas do óvulo na fecundação.
os centríolos migram para a região imediatamente posterior ao núcleo da espermátide e participam da formação do flagelo. Lembra que a gente falou, né? Eles dão um parzinho, vai migrando lá para o final dessa célula e forma e projeta o flagelo, que é a cauda do espermatozoide. E agora a gente vai chegar aqui na ovogênese. Eita, Lelê, vambora! A ovogênese é o processo que vai formar, a partir dos ovários, os nossos ovócitos. Então, vamos lá. Nos ovários encontram-se agrupamentos celulares chamados de folículos ovarianos de Krafft, onde estão as células germinativas que originam os gametas e as células foliculares, responsáveis pela manutenção das células germinativas. Em ambos os processos, tá? Vão ter células germinativas que vão se diferenciar nas células gameta masculino e feminino. Pela produção dos hormônios sexuais femininos. Aí, por que tá falando de hormônios sexuais? Porque são mais de um, tá? Então, aqui a gente tem as fases, tá? Olha, presta atenção aqui, ó. Nós também temos mitose, nós também temos meiose. Então, a mitose vai formar as ovogônias, como formular as espermatogônias, vai formar o ovócito primário e olha só, eles são 2 Ns. Só que na mulher, essa fase aqui, ela acontece antes do nascimento, ou seja, ainda a menina sendo gerada, tá? E a seguinte, depois do ovócito primário, vai começar na puberdade e conclui lá na menopausa, tudo bem? Aí você tem a fase da meiose 1, que vai reduzir o número de cromossomos, ó, aqui, ó, de 2N passou para N, tá? Formando o ovócito secundário e, consequentemente, formando o ovócito aí, tá? Com um corpúsculo polar. Por quê? No caso das mulheres, apenas o ovócito se desenvolve mais, tá? Então, aqui nós temos o folículo de Krafft, que vai iniciar o processo de diferenciação e ele vai ser transformado até chegar aqui no processo de ovulação. O que é ovulação? Liberação do ovócito maduro, ovócito secundário. Aqui a gente tem essa que a gente chama, deixa eu aqui mostrar para você rapidamente. Cadê? Aqui, o corpo lúteo. Tá? Esse corpo lúteo vai se formar depois do processo de liberação do ovócito, tá aqui, ó, do ovócito secundário, no processo de ovulação, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Aí, então, você tem todas essas células se diferenciando, isso tudo, essas células de Krafft vão estar onde? Nos ovários, tá bom, gente? Para que essas fases de espermatogônias, ovócito primário e secundário estejam acontecendo. Nas mulheres, apenas um folículo ovariano entre maturação a cada ciclo menstrual. Período compreendido entre 2 menstruações consecutivas que duram um total de 28 dias. Isso significa que a cada ciclo apenas um gameta torna-se maduro, tá? E é liberado no sistema reprodutor feminino. Ou seja, estão produzidos aqui, libera um e ele vai ficar aqui esperando o encontro com o espermatozoide, na tuba uterina. Os ovários alternam-se na maturação dos seus folículos, ou seja, a cada ciclo menstrual, que normalmente vai de 28, mas existem mulheres com ciclos diferentes, aí você tem que prestar atenção e observar o seu ciclo. A liberação de um óvulo ou ovulação acontece em um dos ovários. Então, no mês você menstrua, você ovula num lado direito ou no outro mês no lado esquerdo, tá? Alterne isso aí. E aqui a gente tem todo o processo dessas células de Krafft sendo diferenciadas, ocorrendo o processo de ovulação e formação do corpo lúteo logo em seguida a ovulação. A fase de multiplicação acontece também nessas células, as 3 fases, tá bom? A fase de multiplicação, elas vão aumentar o número de quantidade de células, né, e formar as ovogônias. As células germinativas aumentam e se multiplicam formando as ovogônias, que são 2 Ns. Nos fetos femininos humanos, a fase proliferativa termina por volta do final do 1º trimestre de gestação, ainda dentro da barriga da mamãe. Portanto, quando uma menina nasce, já possui, olha, 400 mil folículos de Krafft. É uma quantidade limitada, ao contrário dos homens que produzem espermatogônias durante todo o seu ciclo de vida. A fase 2, que é a fase de crescimento, acontece logo que são formadas as ovogônias, que iniciam a primeira divisão da meiose, interrompida pela prófase 1, que é a primeira fase da meiose lá. Passam, então, por um notável crescimento com o aumento do citoplasma e grande acúmulo de substâncias nutritivas. Esse depósito plasmático de nutrientes chama-se de vitelo,
tá? Que é o responsável pela nutrição do embrião que está em desenvolvimento. Termina a fase de crescimento, as ovogônias transformam-se em ovócitos primários e nas mulheres essa fase perdura até a puberdade. Então, a mulher entra na fase da puberdade com o ovócito primário ali prontinho para passar para a segunda fase, que só vai acontecer na maturidade sexual. A fase de maturação, os 400 mil ovócitos primários, apenas 350 ou 400 vão completar essa formação e chegar na forma madura, tá? A fase de maturação inicia-se quando a menina alcança a maturidade sexual por volta de 11 a 15 anos de idade. Quando o ovócito primário completa a primeira divisão da meiose, é interrompido na prófase 1, origina duas células. Uma delas não recebe o citoplasma e vai se desintegrar. E, na maioria das vezes, se iniciar a segunda divisão da meiose. É o primeiro corpúsculo, ou corpúsculo globar. A outra célula grande, rica em vitelo, é o ovócito secundário. E, ao sofrer segunda divisão da meiose, origina o corpúsculo polar, que também morre em pouco tempo. Então, uma só vai chegar na maturidade, tá? Maturação. Na gametogênese feminina, a divisão meiótica é desigual, porque não reparte igualmente o citoplasma entre as células. Isso vai permitir que o óvulo, ou ovócito secundário formado, seja bastante rico em substâncias nutritivas. Por isso que um é maior e o outro vai ficar bem tanguidinho e depois vai ser diluído. Na maioria das fêmeas, nos mamíferos, a segunda divisão da meiose só acontece caso o gameta seja fecundado. Então, ele vai estar lá, prontinho, mas se não chegar a ser fecundado, ele vai ser liberado junto com a menstruação, tá bom, galera? Então, a gente consegue ver nessa imagem aí, ao final, essa diferenciação da proporção do gameta feminino para o gameta... cadê? Aqui, ó. Para o gameta masculino. E é isso aí, galera. Eu sei que são muitas informações, mas você precisa estar ligado aí nessas fases, tudo bem? A gente vai ter nossa revisão e a gente foca mais nisso aí. Tchau, tchau!